a cena que tem dele com o Sartre, que é muito rápida, eles estão conversando sobre esses campos da União Soviética, os campos de trabalho, né, os gulags e tal. E aí dá a entender de que eles rompem porque o Camus publicou e o Sartre era contra. E aí eu dava pulos, assim. Tipo assim, parecia que o cara tinha lido o livro, né, da Beauvoir e escrito o roteiro do filme, né? Provavelmente foi isso, né? Foi muito interessante. Foi muito Inclusive, interessante. teve uma cena... Bom, não é spoiler porque é a vida do cara, né, gente? Então, pode falar, mas eu não sei se é real ou se é ficção. Que logo que ele ganha o prêmio Nobel e aí ele vai para a premiação lá na Suécia e tudo, ele vai para uma coletiva de imprensa e um dos jornalistas é argelino. E aí ele começa um discurso super inflamado, dizendo que ele é um traidor e e tal, que eu não sei se é verdade ou não. Então ele realmente... ele fica mal pelo ataque, né? Você mostra isso, mostra isso no filme. Que ele fica mal desde quando o Sartre fala mal dele e publica lá falando mal dele, desde quando ele recebe esses comentários, porque ele não enxerga dessa forma, ele enxerga realmente que é uma questão, ele não pode ser a favor do terrorismo e tal, mas é como ela falou, né? Fica naquela situação meio idealizada, que não existe. E a mãe dele não sai de lá por nada. A mãe dele fica lá até morrer. Né? Ela não sai da Argélia por nada. Ele quer porque quer levar ela pra França, ela não vai pra França. Ela não eu lembrava disso também. E só pra gente, só se a gente for fazer uma outra analogia que é pertinente também, né, que não sei exatamente a mesma coisa, o Mandela é visto como terrorista, né? Tá fazendo a mesma coisa na África do Sul. A classificação dele de terrorismo deu a pisadinha na bola, né? Porque assim, é claro que você vai essa luta pela independência, ela não tem como não ser violenta. Você não vai convencer o francês, é igual você negociar com o patrão, essa história no Brasil, né? De que agora o empregado negocia com o patrão. Você vai convencer o patrão de que ele tem que te aumentar o salário, ele tem que te garantir seus direitos pacificamente. Não existe isso, né, pô? Mas é bem interessante. De resto, o filme é mais fofocas, assim, de bastidores. Dá pra dar uma decepcionada, assim, né? Porque ele era um mulherengo, assim, nossa, bizarro. A mulher super deprimida. Cada amante que ele arrumava, a mulher tentava se matar. Então, essa hora dá uma... Ai, credo. Mas vale a pena ver. Dá pra você ter uma ideia, assim, um contexto geral do que foi a vida dele. Não, eu gostei. E é muito legal ver quem tá no grupo da Beauvoir com a gente. Quem tá no grupo? Eu tô, mas não tô lendo. Eu tô meio de... Não. E eu lembro quem tá lendo o livro, eu não tô lendo quem agora. tá lendo o livro e vê o filme é muito legal. Assim, é bem legal. Eu acho que eu vi o filme mais ou menos um pouquinho depois de ter lido também. Mas é isso, é exatamente isso. Aí que você vai vendo que essas analogias são muito... Que o Henri é muito Camus mesmo, né? Que a Anne é muito... E a Paule, né? A Paule é totalmente a mulher do Camus. Dela, né? Dá muita raiva dela, coitada. Mas dá raiva dela, no fundo. Eu acho que eu ia ficando com raiva dela. Não sei vocês. Vocês vão ficando com raiva dela tá também? todo mundo com raiva dela. Porque é muita passividade, né? Você fica, gente, muita. sacode, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Mas a gente tem que falar de uma peste que a gente tá falando aqui. Virou uma live de mandarim, né? Desculpa. Não, gente, fala aí. É porque eu tô enrolando, porque eu não terminei de ler o livro. Mas vocês que leram podem falar. Eu vou tirar meu microfone. Raquel disse que queria participar especialmente dessa live por conta do impacto do livro. Então a gente quer te ouvir. Eu fiquei, para mim foi assim arrebatador, porque eu estava a princípio um pouco reticente em ler o livro, porque eu fiquei com medo de que fosse me causar, enfim, por conta da situação e tal, de que fosse ser uma coisa um pouco mais angustiante, que fosse me deixar numa situação de ansiedade ou qualquer coisa. Pelo contrário, eu achei que ele te traz até um certo conforto. Eu tive essa sensação, não sei se mais alguém teve. E eu fiquei muito impactada pelo cuidado com que ele teve em retratar o histórico de vida de cada um dos personagens e como aquele histórico de vida tem uma relação com o comportamento de cada personagem ali dentro daquela situação, né? Acho que todo mundo já falou como é super atual e tal, e como a gente faz vários paralelos com o que está acontecendo hoje. Mas achei muito impressionante a história lá do... Acho que era o Tarot, né? Que tinha o pai que era juiz, e aí tinha visto o pai
Eu não sei, gente, eu tô falando, pode falar, mas bem, o Pode, pessoal não... claro, pode e deve, pode e deve. Que viu o pai juiz condenar, o pai que ele idolatrava, quando ele viu o pai condenar uma pessoa à morte, aquilo quebrou ele e tal, e desde então ele queria fazer alguma coisa meio que para se redimir do que o pai tinha feito, enfim. Então, eu achei muito tocante, assim, e pertinente essa maneira como ele aborda toda essa história e como isso influi no que está acontecendo ali naquele presente momento dele, sabe? E... Desculpa, entrou uma criança aqui. E tem poucas aqui em casa, só 3. E outra coisa que eu achei também bastante interessante, eu não sei se vocês chegaram nessa parte, o debate entre religião e ciência ali. A parte já ia perguntar isso agora. O padre, aquele trecho, assim, para mim foi... Vocês chegaram na parte do padre? Eu cheguei. Vocês já viram ele mudar de atitude, de opinião ou não? Já viram o quê? Eu vi. Vocês viram mudar que ele de muda opinião. de opinião, né? Quando a epidemia fica mais séria. O que vocês acharam disso, dessa questão do padre? Porque eu achei super curioso, assim, ele colocar essa figura do padre jesuíta. Eu acho que é uma questão que eles estão, que é forte para eles mesmo, essa coisa da racionalidade versus a religiosidade, aonde você vai buscar respostas, né? É uma questão que teoricamente é superada lá com a Revolução Francesa, mas no fundo não é, né? No fundo não é. Essa coisa meio dicotômica permanece. Claro que vai mudando ao longo da história, mas permanece. Eu achei muito interessante a parte que ele diz, não, mas se é religioso mesmo, então não precisa de médico, né? Se acredita que a cura é sobrenatural, então se cura aí, é quase que isso, né? Se cura aí por conta própria. O médico, ele é ateu convicto, né? E o padre, quando a população está mais assustada, logo no início da epidemia, né? Ao invés de tranquilizar as pessoas, ele usa esse discurso de que é um castigo divino. Mas quando complica, ele muda de opinião. Isso que eu achei mais interessante, assim. Como que ele... Então, alguém ia falar aí. Foi eu. O que eu achei é que o padre, de uma certa maneira, ele acabou perdendo a fé. Ele viu tanta tristeza, tanta coisa, a morte daquele menino, filho daquele juiz, o garotinho. Eu acho que tudo isso fez com que balançasse a fé dele. Onde que estava a fé que até uma criança não podia ser salva, outras morreram junto também, de lá, que ele mesmo coloca, o médico. Então, eu acho que ele perdeu a fé naquele momento. Por isso que ele não quis o médico, não quis nada, porque ele se entregou à falta de ânimo, ele perdeu toda a esperança na vida. Fala. Eu pensei assim, ele achava que a praga era uma coisa divina, era uma prova, uma provação. É isso que eu não entendo, como que ele perde a fé nesse percurso, se ele acreditava tanto que era uma coisa divina, né? É tão, assim, achei interessante essa construção. Pois porque... Achei excelente. Porque eu acho que ele, justamente, quando ele viu a morte do menino, que ele se sentiu afetado, que ele saiu do quarto, aquilo tudo, ali foi uma prova de que tudo que ele falava, tudo que ele dizia, não chegava a lugar nenhum. Porque se Deus fosse realmente aquele que a fé dele teria salvo aquela criança. Ali ele pôs em prova a própria vida, porque ele perdeu. Tem muitas pessoas, às vezes, que perdem a fé. Tem pessoas que dizem, eu tenho fé, não sei o quê, e diante de uma tragédia, de alguma situação complicada, a pessoa se vê
bloqueada. E aí começa a perguntar, onde está Deus? Por que Deus fez isso? Eu tive um caso de uma amiga que ela dizia de vez em quando assim, ela teve câncer e ela dizia de vez em quando, acho que eu joguei pedra na cruz. E ela, no entanto, era uma pessoa que dava para outras pessoas força, coragem, e que você não tinha que deixar cair a sua peteca, que você tinha que levar adiante. Mas, no entanto, tinha momentos em que ela, quando a situação ficava pior, ela disse, eu acho que eu joguei muita pedra na cruz, aliás. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a quebra mesmo, a ruptura, foi ali a morte da criança, pelo fato de ser uma criança. Exato. Conta os detalhes, né? Uma morte sofrida, que você vai sofrendo junto à medida que você vai lendo, porque ele é detalhista. Então, acho que ali quebrou para ele. Porque aí a teoria dele cai por terra, porque ele pensava que era um castigo, né? Então, assim, o que aquela criança fez para acontecer isso com ela? Estou falando isso, tá me abrindo uma luz na coisa da analogia com os nazistas, sabia? Isso que eu ia falar, porque eu não li o livro até o fim, mas é uma alegoria do nazismo. Não, a alegoria do nazismo. O divisor de águas para isso, eu acabei de ver no meu seminário sobre resistência francesa, que eu fiz aqui, o divisor de águas para a mudança massiva da opinião pública francesa, porque uma parte dos franceses aceita com uma certa passividade essa situação. E você sabe que vocês falaram da coisa da fuga? Não tem gente querendo fugir? Né? Sair, é isso que os franceses... A Paris tem umas imagens, eu vou mostrar isso na aula de Segunda Guerra, aqueles engarrafamentos, 2 dias para você sair de Paris e chegar a Nice. Cara, as pessoas esvaziaram a parte alemã sob ocupação, foram embora, largaram de mão, entendeu? E tinha uma certa passividade, uma certa visão, um certo até apoio ao general Pétain no início. Na verdade, um apoio bem estranho e significativo no início da ocupação. E isso vai mudando com o tempo. E o grande divisor de águas que faz a população francesa, joga a população francesa majoritariamente contra a ocupação e contra o governo do Pétain e contra esse estado de coisas, é quando as crianças começam a ser mandadas para campos de concentração. Quando eles começam a capturar as crianças. Aí, meu amigo, aí você tocou no ponto nevrálgico. Então, sabe, porque são os inocentes, né? Tipo, nada justifica você maltratar uma criança sofrer. Não tem nenhuma justificativa. São Quer dizer, o castigo contra o judeu, porque a gente pode até fazer a analogia, de repente, dentro de uma lógica do antissemitismo, pensar que tem gente que pensa que o judeu merece mesmo esse destino, o judeu adulto. Mas não a criança, né? A criança, aí você tocou num ponto que... Então, de fato, assim, quando a gente olha para a história da Segunda Guerra, quando o Pétain... Porque tem uma outra coisa que é o seguinte... O Pétain, que é o chefe do governo fascista francês que colabora com o nazismo, com o governo colaboracionista, ele é tão colaboracionista que ele começa a mandar as crianças para campos de concentração antes que os nazistas comecem a reivindicar isso. Ele quer se antecipar, sabe assim? Ser mais realista que o rei. Então, ele é alguém muito entusiasta daquilo tudo, e aí as crianças começam, de fato, a ser enviadas, e isso joga a opinião pública francesa contra ele. Então, pode ser que dentro dessa lógica de pensar a peste na analogia e os ratos na analogia com o nazismo, com esse período da história, que essa coisa da morte da criança ter sido um divisor de águas, inclusive para o padre. Vamos lembrar que a relação dos padres católicos com o nazismo é meio estranha também, né? Tem muito padre... mas também, assim, no caso da analogia, ele pode ter pensado assim, aqueles que acreditavam, aqueles que tinham fé no nazismo, né? É isso, perde a fé um pouco isso, e de fato é isso, né? O governo do Pétain, ele começa com uma popularidade significativa e no final ele a sociedade francesa já está como um todo quase contra ele, contra esse estado de coisas. E essa questão da criança é muito forte. Então, talvez a gente possa aí ver algumas possibilidades de analogia. E mesmo essa figura do padre, né? Padre que tem fé, talvez tenha fé nisso também, né? Nesse sentido, porque eles colaboraram também, né? Parte deles.
parte da Igreja Católica colaborou com a ocupação nazista. Então, pode ser esse fator, né? Sim, eu acho que aí a gente consegue ver um pouco. Eu estava tentando buscar, né? Porra, onde é que está essa analogia que eu não estou vendo? É. Mas em alguns momentos tem mesmo. Quando vocês falaram da criança, me veio uma luz aqui. É possível. Exato. Eu teve um pedaço do livro que eu achei ele um pouco cansativo por causa da descrição. Ele é um pouco descritivo, ele se envolve nos personagens, assim, tipificando os personagens, como é que eles eram, por que eles estavam ali, por que eles viviam estavam tentando trabalhar junto com o médico, o Rio. E eu acho que eu achei, parece que a leitura ela vem num linear bom, crescente, mas de repente ela dá uma queda. Não sei se vocês sentiram isso, mas depois, quando é a fase no auge da peste, e depois, então, ela volta a de novo caminhar, pega fôlego de novo. Eu Não também sei, eu senti isso, Rosa. Foi? Eu senti, eu achei que se estendeu muito, que talvez o livro poderia ter sido mais curto, sabe? Porque ele tem mesmo esse caráter de crônica. O tipo do narrador é de um tipo cronista. E eu acho que tentou estender mais, sabe? Mas, assim, eu percebi, eu não sei, é porque eu estou tentando pensar na analogia, né? Mas eu vi muito na figura do Jean Tarrou, né? O nome dele. Eu vi muito ele como se fosse o Camus. Olha só, eu sempre tento identificar aqui onde o Camus se enfiou. Cadê ele na história, né? Mas eu acho que o Rie que é a projeção do Camus, não? O médico? Eu não sei, acho que não. Porque o Rie, ele já está muito naquela fase de como que fala, gente? Depois dessa questão dessa teoria do absurdo, ele está muito já tentando influenciar o resultado ali, sabe? Ele sabe que os esforços não adiantam muito e tal, mas ele ainda está lutando muito. Eu acho o Tarrou mais filosófico, acho que ele é um pouco mais racional e ele não acredita muito nessa questão de tipo assim, sentido para a morte, para o sofrimento, para a existência humana. Por isso que eu achei que ele tinha um pouco do Camus, mas é porque talvez os dois, o Rie e o Tarrou, eles se identificam muito, eles são muito parecidos, né? Mas ele acha mais significado na luta. Então, e eu acho que o Rie, ele acha mais significado em diminuir o sofrimento das pessoas e de influenciar os resultados. Eu acho que é isso, mas os dois são muito parecidos. E vocês não acham que essa rede que o Rie constrói, a gente não pode fazer uma analogia com a própria resistência? Se a gente pensa nos rafos como, né? Aquilo ali é a resistência que eles estão montando. Exato. E em relação a essa descrição dos personagens que a Rosa falou, no começo eu achei alguns trechos um pouco maçantes até, entendeu? Mas depois, à medida que a história vai se construindo, eu fui achando que fazia sentido, entendeu? Que tudo que ele estava preparando o momento em que tudo ia confluir ali e você ia entender o significado de tudo, né? Ele fica muito tempo falando da história lá do livro, que o cara não consegue sair da primeira frase, não sei o que. Meu Deus, mas pra que isso? Não sei o que. E mais pra frente as coisas vão meio que se elucidando, assim, vão fazendo mais sentido. Uhum. Ali também é um pedaço. E como ele cria, assim, um cenário, um espaço em que a gente vai percebendo as mudanças bruscas, né? O tempo inteiro ele volta nessa questão da atmosfera e como que a cidade mudou e como que as coisas estão diferentes e como que todo mundo se comporta e cada um tem o seu papel ali, nenhum personagem é descartável, né? Todos foram bem construídos, assim, na minha opinião. Todos têm alguma cena marcante, como a do padre, né? Eu acho que os principais são o que ele faz a maior descrição e o médico vamos dizer, o cabeça
de toda essa caminhada, né? De todo esse trabalho de melhoria, de tentar chegar ao fim da peste. Eu acho que pode, como a Natália colocou, ser realmente a resistência. O Rie é o que fica sendo o chefe e os outros servindo de amparo para as redes, porque viu que eles montaram redes para levar a parte sanitária para os outros bairros, para que a peste não avançasse de uma maneira que atingisse a todos. E eles foram fazer esse trabalho. Pode ter sido isso, o trabalho da resistência, em que cada um ia levando, juntando pessoas dos outros bairros para poder resistir contra o nazista. Isso aí é uma colocação. E o governo, ele não chegava, né, a todos. Era uma indignação do Rie. Pois é, porque ele não dava a ajuda necessária que precisava. Isso é que eu acho. Ele só queria levar as glórias, né? Quando mais para o final, o prefeito só quer abrir a cidade para que as coisas voltem a funcionar normalmente. Colaborando com a peste, aí, ó, colaboracionismo. Mas Colaborou, demorou a agir. Exato. Isso, mas é isso. Apoiou. Não tem um personagem que ia ser preso e que para ele a peste convém? Então, eu ia falar, esse personagem para mim foi maravilhoso, que é o Cotar, né? Exato. O Cotar é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. E ele é tipo capitalista, né? Eles chamam o capitalista. Perfeito. Gente, ele é muito bem construído. Ele é maravilhoso. E o final dele é maravilhoso, assim. E é bem também uma analogia, eu acho, que ele quis mostrar. Claro. Quem colaborou, né? né? Lógico. Mas ele perguntando pro Rie, o Rie também é tão bobão. Não sei se ele é bobão, é descrente, ou ele não liga muito, né? Porque ele perguntando logo no início do livro, assim, no caso de uma peste, ninguém vai pra cadeia, né? E aí, assim, E aí depois ele falando que preferia que acontecesse um terremoto, né? Assim, tô nem aí, acaba, mundão. Não, e no fim ele enriquece, né? A peste enriquece ele, né? Que ele começa a vender as coisas. Aí depois e tal. ele então, vê assim, oportunidade. Exatamente. A peste melhorou a vida dele, né? Então ele não queria que voltasse à normalidade, né? E aí, por causa acontece aquilo no final, enfim. E ele fala pro jornalista que quer ir embora, quando ele é perguntado, né? Por que você vai ficar? Não, para mim tá bom agora, né? Agora que tá tendo essa peste, tá bom ficar aqui para mim, né? Exato, exatamente isso. Que aí, é perfeito pensar nessa analogia com quem enriquece com o nazismo, com a ocupação, né? Com quem se dá bem com isso. Tem sempre alguém que vai se dar bem. Sim. Sempre alguém que vai tirar proveito, né? Mas agora acho que não tem ninguém. Será que tem alguém ganhando com isso agora nessa nossa pandemia? Pode crer. Com certeza e muito. Você sabe que o meu marido estava falando isso ontem para mim, ele falou assim, pensa, quem está ganhando de bloquear as praias com cerquinhas, estão alugando cerquinhas para... não são cerquinhas, enfim, sabe aquelas coisas de isolar para cercar as praias? Quem está ganhando com isso? Lógico, quem está ganhando com a história da cloroquina? Dá para pular a cerquinha, né? Super fake news, essa história de cloroquina. Tem gente ganhando com isso, hein? O álcool, as máscaras. Nath, eu tô com machismo na cabeça. Você tá com o que na cabeça? Com machismo na cabeça. Eu não terminei o livro, mas eu tô aqui. Porque vocês falaram que no filme aparece que ele é mau mulherengo, né? Aí eu fiquei pensando, e aí ele pega e tira a personagem feminina do livro e manda ela lá para se tratar, botou a mulher do Rie doente, ao invés dela podia ser protagonista junto com ele. Podia ajudar na rede, né? Mandou embora da cidade, ela some do livro. Esse é o alter ego dele, sei lá, né? Querendo mandar a própria mulher embora, mandou o personagem. Mas Não, total. E a mulher, agora que você falou isso, a mulher doente que vai se tratar, a mulher do Camus também ficou internada, porque ela era depressiva, tomava eletrochoque e tudo.
Então, perfeito. E realmente não tem nenhuma mulher relevante no livro. Tem a mãe do Rie e olhe lá, entendeu? A Sivona lá sentada esperando ele chegar, né? É impressionante. Ai, Camille era bonito e deu trabalho, viu? Era um gato. Gente, é duro essa vida da esquerda francesa machista, viu? E pior que vocês agora levantando isso, eu vi que realmente não tinha nenhuma mulher que se destacasse, a não ser a mãe do médico, que era a única que participava, que tinha algum peso na história. E assim mesmo era um peso mais para ajudar, para dar comida, para atuar. Né? Era Perfeito, isso, ela Rosa. só servia para isso. Não, e porque ontem a gente exatamente falou disso, né? A gente falou das mulheres que fizeram parte da resistência francesa, que foram algumas, não foram poucas não, mas que dentro da resistência essa lógica do machismo se reproduzia. Então as mulheres faziam comida, as mulheres datilografavam o texto dos homens. Tem um vídeo de uma reunião dos resistentes, eu comentei isso na aula ontem, um vídeo que virou um documento histórico super importante, pequeno vídeo mostrando uma reunião dos resistentes, que aí as mulheres que também eram resistentes, eles estão conversando na sala, as mulheres vêm da cozinha, falam uma coisa, volta para a cozinha, sabe assim? Então é super forte essa lógica do machismo, mesmo dentro da resistência, eles estabelecem papéis de gênero, o que a mulher resistente vai fazer, o que o homem resistente vai fazer. A mulher geralmente ela auxilia no trabalho do homem, ela tem um papel mais uma equipe de apoio, né? No equipe de apoio, faz a comidinha, escreve, dá os recados, dá os recados, passa panfleto. Mas a maioria das mulheres não tem um papel muito de destaque, não, porque os homens é que estão na direção no comando do processo e relegam a elas um papel subalterno. Então, se você falou da mãe do Rie, é exatamente esse o papel da mulher na resistência francesa. E até a coisa, não só de fazer comida, esperar, mas é aquela coisa assim, de dar paz. Eles falam, tanto ele quanto o Tarrou, falam, eu olhava para aquele rosto e aquilo me acalmava, e não sei o quê. Então, essa coisa da mulher que ser um anjo, de se tranquilizar e de passar, sabe? Sempre bondosa, sempre bondosa. Sempre a mulher submissa mesmo. Isso, sempre bondosa, sempre mulher é só coração. Exatamente. Vamos bater panela. Sai cortando umas cabeças aí pra eles verem que a gente não é só coração, não. Deixa eles. E as mulheres têm dado muita prova de ter muita cabeça, de trabalharem muito. Você vê agora a Nova Zelândia, a Alemanha, que tem mulheres no poder, o que elas estão trazendo, o que elas estão fazendo, mostrando muito bem que elas são poderosas, dando oportunidade. E muitas que estão aí, até em empresas, como presidentes, como diretoras de empresas, como elas levantam as empresas. Eu acho que a mulher é muito metódica, ela esmiuça muito as coisas, ela analisa bem tudo que está à volta dela, como ela pode resolver as coisas. Eu acho que essas mulheres que têm um protagonismo muito grande profissional são mulheres que, para chegar onde elas chegaram, que elas já enfrentaram, tem uma força interior, uma dureza, uma fibra, porque para chegar até ali, meu amigo, que trajetória, hein? O que elas não tiveram que enfrentar de obstáculos. Então, eu tenho essa sensação também que essas mulheres que são presidentes de empresa, ou que são mesmo presidentes de país, são mulheres que têm uma dureza, uma coisa mais rude, uma coisa de chegar e chegando. E isso é super mal visto, né? Porque a mulher não pode, a mulher tem que ser doçura, tem que ser compreensão, tem que ser... Então, toda mulher que tem isso como característica, né? De já chegar chegando, de ser grossa, de dar um fora, de não sei o quê, vai vir uma chuva de críticas, né? Porque não pode, que isso? Ninguém fala quando o homem faz isso, né? O homem faz isso o tempo todo, mas está no papel dele. A gente saiu do nosso papel, porque o nosso papel é a doçura, é o sentimento. Eu fico chocada com essas permanências históricas, sabia? Porque a gente estava falando disso, mas, 200 anos atrás, né, cara?
É impressionante a força dessas permanências, né? É impressionante. Mas ao mesmo tempo, você vê as mulheres que conseguem usar também as características ditas femininas a seu favor, como uma fortaleza e não como uma coisa que elas têm que omitir e ter vergonha, elas também conseguem se destacar usando isso, né? Vê o caso, você citou lá, a primeira-ministra da Nova Zelândia, fez a caça aos ovos botou o coelhinho da Páscoa como trabalhador essencial e fez roda de imprensa só para as crianças, umas coisas assim que você fala assim, gente, o que essa mulher bebeu, gente? É muita coragem fazer um negócio desses. Imagina se fosse no Brasil. Eu falo assim, minha filha, tá todo mundo morrendo, está aí fazendo... Mas assim, como a população apoiou ela, por ela ter um olhar, por ela ser mãe, tudo, ela não teve vergonha de usar isso a favor, entendeu? Na luta. Óbvio, com todas as outras qualidades que ela tem, de gestora e tudo, mas assim, de botar um pouco de doçura também nisso tudo, como ela soube usar a favor. Não, eu acho que às vezes a gente usa os argumentos, sabe aquela coisa a gente volta contra o adversário, os argumentos que são feitos que estão aí com outro sentido, a gente se reapropria deles, isso acontece o tempo todo. A própria Simone Weil, de ontem lá, que fez aprovar a lei do aborto aqui na França, ela vai dizer, olha, eu sou mulher, eu sei do que eu estou falando, e eu como mulher posso dizer para vocês que são homens e que não têm a menor noção do que a gente sente, que quem faz o aborto somos nós, o corpo é nosso, ela está usando da condição dela de mulher para argumentar e fazer passar alguma coisa que é do interesse dela e não só dela, né? De todo um grupo que está à volta dela. Então, às vezes, a gente usa um pouco isso, né? A gente usa essas armas para fazer avançar determinadas coisas. Mas é verdade que existe esse imaginário muito cristalizado ainda sobre a gente, né? E é fato que algumas mulheres são, de fato, muito só doçura, mas algumas não são, né? E acho que não são, caramba. Se apedreja, porque ela quase que está contrariando a sua natureza, né? Então, é chocante. E acho que é uma outra questão também, da gente pensando no Camus agora, como que essas questões de gênero e de classe não estão necessariamente associadas, né? Como você pode ter uma posição super progressista politicamente, do ponto de vista de gênero, você ser super conservador, né? Uhum. Exato. A gente tende a associar uma coisa a outra e achar, não, essa pessoa tem ideias brilhantes assim, não vai oprimir. Não. Nem sempre as coisas caminham juntas. Agora eu queria... Fala. Não, fala. Eu ia mudar o que eu ia perguntar. Uma coisa que me deixou assim um pouco em dúvida foi a história do narrador, que ele participa em alguns momentos da história, em outros momentos quem fala são os próprios personagens. Esse narrador seria algum desses personagens? Que eu achei que não, acho que era uma outra pessoa que de vez em quando interceptava no texto. É o Tarrou. Eu fiquei na dúvida se o narrador era o Tarrou ou o Rie. Não, ele é o autor do relato que o Dr. Rie tá dando mais substância a essa crônica da peste. Não, mas você quer dizer o quê? O Rie usa o relato do Tarrou? Ou o Tarrou usa o relato do Rie? Mas qual dos dois seria o narrador? Porque eu fiquei na dúvida entre os dois. Não, o narrador é Dr. Rie. Ah, sim, é isso que eu falei. Que eu fiquei na dúvida entre o Tarrou, ele é um visitante da cidade. Sim. E ele é o autor dessa história. Ele é o autor dessa crônica. Porque ele anotava tudo num caderno, né? Isso, ele anotava tudo. Sim, mas ele anotava, engraçado que tem horas que ele coloca o narrador, ele não identifica o narrador como o Tarrou. Vou pegar a cola. Calma aí, eu acho que eu falei errado. Espera aí, vou pegar a cola aqui. Eu acho que eu não me fiz entender. É o seguinte, o narrador é o Dr. Rie, mas ele está usando as anotações do Dr. Tarrou, ou do Tarrou, entendeu? É isso. Não, o narrador... Agora eu concordo. Vocês entenderam? Não, gente, o narrador é o Tarrou, não é? Narrador Rie. Olha só. O Dr. Rie. De ele está usando as anotações do Tarrou.
De acordo com o Spark Notes, Priscila está certa. Ah, é? Mas gente, o narrador é o Rie, mas para se tornar o narrador, para se tornar o autor desse livro, ele usa as informações colhidas e anotadas pelo Tahu. Então, verdade, até que a minha dúvida tinha sentido. Porque uma hora eu achava que era um, outra hora eu achava que era outro. É verdade, Foi porque eu marquei, como eu tô lendo pelo Kindle, eu fiz a marcação, depois fui olhar. Porque eu marquei bem no início. A voz, o som, isso mesmo, seu gente, é isso sumiu. mesmo, Priscila. Pri, repete, eu não ouvi. Nossa, calma aí, que meu áudio tá com problema. Não, tá sem som. E agora? Agora sim. Agora entrou. Tava com problema, gente. É porque no início ele fala, o Dr. Rie, que tá usando as anotações do Tarot. Uhum. É isso mesmo. Eu marquei no Kindle. A gente vai lendo e acaba, às vezes, tendo que voltar ao início para poder até ver essas coisas que eu fiquei ontem muita dúvida. Eu digo, afinal, quem está narrando, porque tem horas que ele põe o narrador, tem hora que ele coloca o tarô, então fiquei sem saber direito. Porque tá bem no início, aí a gente vai lendo e não lembra mais. Exato. Vou dar uma olhada depois até. O que mais que vocês querem falar aí sobre os personagens? Deixa eu ver, eu andei marcando aqui. Uma coisa, eu marco, às vezes, são pedaços do livro que eu acho assim bonito, porque eu acho que exprime muito aquele momento. Por exemplo, aqui, falando como é que a cidade ficou, aquela confusão toda, ele diz assim, sem memória e sem esperança, instalavam-se no presente. A peste, é preciso dizê-lo, tirar a todos o poder do amor e até o da amizade, porque o amor exige um pouco de futuro e para nós já não havia senão instantes. Eu achei essa parte muito bonita. Se for fazer uma analogia com a parte dos nazistas, do período tudo, isso aqui está muito de acordo, porque os franceses sempre foram ditos como o grande amante, né? Sempre envolvido na parte de amor e tudo. E aqui ele mostra bem que eu achei muito interessante. O amor exige um pouco de futuro, quer dizer, o que viria ainda na vida e tudo, e que traria benefícios. E no momento que a peste estava, quer dizer, se a vida dos nazistas que invadiram Paris estavam ali, eles já não viam, eles já não sentiam mais nada. Aquilo tudo tinha ido por água abaixo. Eu achei essa parte aqui muito interessante se nós fizermos essa analogia. E, ao mesmo tempo, eu acho que há uma analogia também para a doença, porque quando você está no meio de uma doença, ou como nós estamos passando, o amor é importante, ele é o básico de tudo, mas muitas das vezes as pessoas vão perdendo aquela esperança, perdendo a memória do instante bom da vida e tudo, porque a doença ela se propaga de tal maneira no interior da gente que certos sentimentos começam a ficar esquecidos.
eu não sei, eu vejo dessa maneira. Se fazendo uma analogia com a resistência, fazendo uma analogia da invasão alemã em Paris, a gente pode ter um ponto de vista dessa forma. E do ponto de vista de doença que nós estamos passando agora, porque eu fiquei muito... Porque a gente está passando esse momento bem drástico, eu fiquei muito com essa ideia mais presente no meu pensamento, nas minhas interpretações. Não sei se estou errada nisso. Não, acho que isso. Acho que é até por isso que ele é tão lido nesses momentos. Acho que ele faz a gente pensar mesmo nessa situação atual de epidemia, de como é que o ser humano se comporta diante dessas grandes provações também, que exigem da gente um sentido de coletividade super forte, né? O quanto que isso às vezes falta para a gente, mesmo individualmente, como é que os governos se comportam, como é que está cada um, sei lá, pensando sempre em como é que vai tirar vantagem, ou essa coisa de esconder as informações verdadeiras, né? De maquiar os dados, de menosprezar o negócio no primeiro momento, de colocar a economia na frente. Tudo isso que a gente está vendo tanto está também presente ali, né? Exato, e muito, então, né? Bem presente. Então faz a gente pensar mesmo no que a gente tem vivido hoje, né? Exato. O engajamento ou não das pessoas, né? Da própria população. Isso aí. A coisa da união, né? Da doença que um depende do outro, que é o conjunto que faz melhorar ou faz piorar, né? Claro. É exatamente isso. Nesses momentos em que se espera que só uma ação coletiva resolve, né? Não dá para cada um se voltar para si próprio. Quanto que é difícil a gente conseguir isso, a gente alcançar resultados satisfatórios, né? Quanto que falta para a gente instintivamente quer colocar sempre o nosso interesse individual na frente, né? Então, sim. Tem muita analogia possível, né? Com essa situação de epidemia que a gente está vivendo hoje, assim, muita. É impressionante. A gente até tinha falado um pouquinho mais disso na primeira live, né? Como é que cada um viveu isso, como é que cada um pensou isso na relação com esse momento atual que a gente está vivendo e tal, mas são muitas coisas, né? Tem outra coisa do fugir da cidade. Aqui em Paris, não sei como é que foi que está sendo no Brasil, mas aqui, assim que o confinamento foi decretado mesmo, não pode mais sair, parecia a invasão dos alemães, assim, Paris esvaziou, todo mundo saiu de Paris. Nath, não se encontra casas no campo para alugar. Então, aqui foi a mesma coisa. Até porque a maioria das pessoas tem família no interior, né? A maioria dos franceses que eu conheço não nasceu em Paris, que moram em Paris, né? As pessoas foram para ficar perto da família, só que não se deram conta, não sei como é que está no Brasil. Aqui na França, a grande questão é que os parisienses levaram a doença para cidade pequena, cidade que não tem infraestrutura, porque a grande questão do coronavírus é que você não tem leitos, né? Só que em Paris você tem um pouco mais de leitos do que você vai ter numa cidadezinha campestre do interior da França, entendeu? Então as pessoas só pensaram no próprio, não, é meu conforto, eu moro num apartamento pequeno em Paris, eu vou lá encontrar minha família, e levaram a doença para cidades que não tinha infraestrutura. Sim, então, eu penso que aqui também, São Paulo é o epicentro aqui do Brasil, e o mais chocante são as mensagens na rede social dessas mesmas pessoas, assim, fique em casa, sabe? A coisa da militância de rede social. De rede social, isso. E aqui foi impressionante, assim, as cidades foram mais, não foi nem tanto turista, as cidades ficaram mais, turista não, o francês voltando para casa. Os casos mais dramáticos aqui na França, foi primeiro uma cidade que chama Oise, que é uma cidade super perto daqui, de Paris, é na grande Paris, né, que tiveram, eu acho que a hipótese da contaminação foi que o avião francês foi buscar os franceses na China, e aí todos os franceses que estavam na China e que voltaram para Paris ficaram em quarentena, mas eles não colocaram a tripulação em quarentena, que eram militares franceses. Então, os militares que foram a tripulação do voo
não ficaram em quarentena. Então voltaram para uma base militar que fica a 100 quilômetros de Paris e provavelmente espalharam. E aí foi um negócio, foi fulminante. Essa cidadezinha, coitados, eles ficaram... foi um dos principais focos. E a outra foi a tal de uma cidade que chama Mulhouse, que é perto da Alsácia, por conta de um culto de reuniões evangélicas. Aquilo ali espalhou, e dali a cidade... Porque essa coisa do culto, ou do cantar também, o de se tocar as mãos, de se abraçar, né? Essa celebração religiosa é potencialmente muito, muito perigosa nessa coisa da propagação do vírus, né? Aqui na Espanha teve um funeral que teve 60 infectados só no funeral, e aí depois espalhou para a cidade inteira, uma cidade no País Basco, por conta do funeral, né? Que justamente as pessoas estão... Logo no começo, óbvio, né? Quando ainda não estava todo mundo tão conscientizado da coisa do distanciamento e tal. Sim. Mas é isso, as pessoas se abraçam, as pessoas choram, enfim. É muito propício. Então, também. Exato. Então, de fato, são muitas analogias possíveis, assim, isso é muito impressionante, né? Se ele escreveu essa coisa da peste tendo na cabeça só a questão da analogia com o nazismo, ao mesmo tempo, eu não sei, né, que ele conseguiu fazer um retrato super fiel do que é essa situação de epidemia, né? É impressionante, porque as coisas que ele coloca aqui é o que nós estamos vivendo, né? Eu disse, ele foi um adivinho para botar o que ele colocou nisso. Porque se vocês não tivessem falado da vez passada que tinha relação com o nazismo, eu ia passar para mim isso aqui uma pessoa que tivesse uma projeção, uma ideia do que poderia ser uma peste, ou baseado até naquela peste espanhola, que ele na gripe espanhola. pode... né, a peste, a gripe espanhola, que teve aquele Falabella, a minha prima me mandou um videozinho, ele lendo um trecho que ele fazendo uma pesquisa para um trabalho que ele está fazendo, ele disse que aí ele leu um trecho da gripe espanhola, o que eles recomendavam para as pessoas para evitar a contaminação da gripe, é igualzinho que nós estamos procedendo atualmente. Ele disse como está atual agora. Então, ele pode também ter se baseado na história da peste, daquela outra que também teve, não só da gripe espanhola, mas aquela na Idade Média, né? A própria peste negra, né? Eu ia, inclusive, dizer isso, que esse argumento de que é castigo é um argumento que os religiosos vão usar durante a peste do final da Idade Média, né? Essa leitura que se faz da peste bubônica mesmo, né? Que é um castigo mesmo. Então, ele pode também ter pego historicamente, daí ele trabalhado todo. Aí foi fantástico. Mas o engraçado é que, como a coisa é atual, o que eu acho mais interessante é a atualidade das colocações. Do que está nos acontecendo, como está acontecendo, isso para um livro escrito em 47. É impressionante. Por isso que é clássico, né? Porque tem uma coisa meio atemporal, né? Exato. E historiador, assim, eu posso dizer que historiador tem uma implicância enorme com essa visão de que o ser humano não muda, de que não, pelo contrário, né? A gente estuda, na verdade, tudo que a gente estuda enquanto historiador é esse processo de transformação social, de comportamento, de mentalidades. Mas tem determinadas permanências que são muito... que a gente não pode negar, né? Que tem determinadas semelhanças no comportamento humano, apesar do distanciamento histórico, que a gente precisa reconhecer que são fortes também, né? Exato. Outra coisa que eu acho muito genial dele é a questão de como ele consegue colocar isso, a complexidade do espírito humano, assim, sabe?
tudo isso é muito dissecado por ele. O comportamento das pessoas em meio àquilo que está acontecendo, né? Não só o que está acontecendo, mas como as pessoas se comportam. Eu acho muito genial mesmo. O trabalho dele na parte psicológica, mas isso no estrangeiro fica muito claro também. Ele já começa daí esse trabalho, porque no estrangeiro ele já mexe com essa parte. Mergulho, né? Na essência do ser humano. Do ser humano, exatamente. Por isso que eu achei todos os personagens muito bem construídos. Mesmo os que aparecem pouco, assim, eles têm uma participação. Você vê que não foi por acaso que ele está ali na história, sabe? Foi bem pensado. Tinha as ligações. Não, eu gosto dele também como escritor. Eu acho que ele tem uma escrita que é simples, mas que ao mesmo tempo não é nada simples, né? É simples só na aparência, assim, né? Mas que suscita muita coisa, assim, muita reflexão, Eu gosto dele. Agora, uma dúvida. No fim das contas, como é que a peste era transmitida? Porque ali dentro do confinamento deles, que era da cidade, eles tinham uma certa liberdade de ir e vir, iam ao cinema, restaurante e tudo. Eu entendi que era pelas pulgas, era isso? Acho que sim, né? Pelas pulgas. A pulga te morde, né? Ratos. Mas não tem isso, de fato, os cafés estão abertos. Eles vão né? Eles circulam entre eles. Circulam. E eu achei engraçado na live passada a gente já falou isso, mas dessa relação que eles têm com a bebida, que é um pouco desespero, né? Como é que nesses momentos a gente fica brincando que todo mundo vai sair do coronavírus obeso e alcoólatra? É um pouco eles também. É um pouco a vibe deles. Bebendo, acabando com tudo. A bebida, o que ela traz? Ela traz uma certa... embriaga um pouco você e não deixa ver a realidade. É como se você fugisse da realidade através da bebida e conseguisse superar melhor a situação. Te alivia da tensão. Um pouco, né? Anestesia. Então, a bebida tem esse ponto. E é o que todo mundo está fazendo. Muda o foco, né? E como muda. Você vê tudo cor-de-rosa. Pode estar tudo preto, mas você vê cor-de-rosa. Eu te dizer. Não, com certeza. Mas é legal ler tentando também buscar essas aproximações, assim, né? Fazendo essas aproximações. Eu gosto de livro que faz você pensar. Esse livro que você leu tira alguma coisa, mas não te deixa nada. E esse que você lê, que você fica interpretando, você encontra paralelismo com o seu eu, com a sua vida em torno de você. Eu acho isso maravilhoso. Para mim, é um livro assim de primeira. Eu gosto de livro que me faça não largar ele. Porque aquele livro que você lê, larga, acabou, pronto, passou. Não te deixou marcas. Ler livro assim que a gente indica, né? Exato. Eu acho. Muita gente está lendo A Peste agora, né? Tá. E eu acho que hoje saiu no YouTube, aqui no Brasil. Eu só vi a mensagem chegar, mas não cheguei a ver. Falando, parece que tem alguém que fez a discussão sobre a peste. Fez de uma dessas booktuber ou booktuber. Fizeram. Hoje. Saiu. Hoje? Porque a Isabela tinha falado que ela tinha visto uma, né? Ela que trouxe, inclusive, pra gente essa foi? De que tinha analogia com o nazismo. Gente, eu publiquei no Instagram uma performance de 4 atrizes da Globo não, assim, Débora Falabella, a Mariana Ximenes e mais 2 que eu não me lembro. Elas fizeram uma performance artística da peste. Eu publiquei ontem. Não sabia, não. Foi? Eu não consegui mandar o link no grupo porque meu celular tá com problema. Então, assim, não tô conseguindo editar nada, porque essa parte de cima do visor não tô conseguindo, assim, tô fazendo o mínimo possível, até para mexer no Canva tá difícil, tô esperando o celular novo chegar. Mas aí eu publiquei lá no Instagram.
Eu vou colocar de novo. Ah, legal, vou ver. Vou tentar dar jogar no grupo. Ela tem uma performance interessantíssima. Não tem muito a ver com a história, mas parece assim uma coisa mais contemporânea. Mas elas vão falando trechos da obra. Achei muito. Ah, legal. Ah, legal. Não sabia, não. Ah, vou ver. Vou ver se eu resgato de ontem. Porque eles sempre deixam, né, um pouquinho do dia passado, se você não viu. Dá para ver. Eu acho que ainda está nos meus stories, né? Aham. Vou ver também. Vou dar uma procurada lá. Ah, gente, muito bom. Adorei. Adorei essa leitura coletiva. Percebi coisas que eu não tinha percebido antes. A coisa das crianças, por exemplo, veio... Eu olhei aqui, gente. Tá no Instagram da revista Creep. E aí é um projeto chamado Cara Palavra. E aí elas vão declamando trechos da peste e fazendo uma... Ah, legal. Vou ver também. Vamos tirar uma foto? Vamos. Rosa, chega mais perto da câmera. O tio também. Todo mundo chega perto e sorri. Como eu vou dar um print, aí eu mando lá no grupo também. Ah, beleza. Então tá bom. Então eu vou tirar. Você dá o print? Dou. Então eu não vou tirar com o celular. Tem que falar pro tio chegar mais perto. Tio, aparece aí. Você é sempre a figura masculina aqui no... Oi! Tirei. Ah, maravilha. Muito bom, gente, muito bom. Adorei. Bom final de semana. E agora vamos pra Zelda Fitzgerald, né, gente? Eu vou colocar... Amanhã eu vou colocar o cronograma lá da nossa próxima leitura, tá? Maravilha. Beleza, tá ótimo. Tá joia. Você me inclui, porque eu não tô nesse grupo. Ah, eu vou te mandar o link pro grupo de WhatsApp, se você quiser entrar também. Tá bom, obrigada. Então tá, gente. Beijo, até a próxima. Beijo. Um bom final de domingo e bom início de semana. Tchau, Malu. Beijo. Tchau, Malu. Tchau. Tchau, gente.